Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos, mais um encontro, mais um momento para nós estudarmos e meditarmos na palavra. Nós temos estudado o livro de Romanos e nessa noite vamos aprender um pouquinho mais. Estamos avançando versículo por versículo. Eu tenho certeza que você será muito edificado pela palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é entronizar o nome de Jesus, é adorarmos ao Senhor. A palavra de Deus, ela produz transformação em nós. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Cristo, é o Evangelho de Cristo que transforma as nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a abrir o seu coração nesse momento, fechar os seus olhos aí, se voltar para o seu espírito. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nessa noite queremos adorar o Teu nome, Jesus. Nos reunimos aqui como igreja, Pai, para bendizer e dizer que somente a Ti, Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos pela Tua palavra, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós adoramos o nome de Jesus nesse lugar e Tu tens liberdade na nossa casa, aonde essa mensagem chegar, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir e operar nas vidas. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor com um cântico, com um louvor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu,
também quer adorar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, você que quer participar da obra de Deus, eu quero te dar essa oportunidade, né? Você que entende a importância, o privilégio que temos de entregar o nosso dízimo, se você sabe quanto nós somos abençoados quando fazemos isso, quero te dar uma oportunidade nessa noite. Você pode transferir para a conta da igreja, você pode, né, depositar também na conta da igreja. Você que participa dos cultos presenciais, tem a maquininha da igreja aqui, você pode entregar o seu dízimo, sua oferta. E você que quiser de alguma forma, de algum modo contribuir com a obra, mesmo que não seja financeiramente, você pode falar conosco, você pode entrar em contato com a gente pelo chat, né, pelo e-mail da igreja, que nós vamos colocar aqui também para que você possa falar conosco. Amém? Você que vai entregar o seu dízimo, você que vai transferir, quero te abençoar mais uma vez, quero profetizar sobre a sua vida, estenda suas mãos aí em forma de receber. Pai, obrigado por cada filho e filha do Senhor que tem sido fiéis, eles têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas. Eu quero te pedir, Pai, que assim como a Tua palavra nos ensina, que as janelas do céu se abram sobre nós e bênção do Senhor. Eu profetizo, ó Pai, que a Tua provisão esteja sobre a casa de cada um, de cada irmão e irmã, Pai, que cada dízimo que está sendo entregue nessa noite, que o Senhor, Pai, possa retribuir como a Tua palavra nos ensina. Pai, que o Senhor repreenda todo devorador, todo migrador, toda ação maligna que possa tentar minar as nossas finanças, que seja repreendida pelo Senhor agora, Pai. Aqueles que estão desempregados, nós também te pedimos, Pai, abra portas de emprego, abençoa essas pessoas. O Senhor é um Deus que cria portas onde nem existem portas. Por isso cremos, ó Pai, que a provisão vem do Senhor e oramos clamando a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra agora. Como eu disse, nós estamos estudando o livro de Romanos. Eu quero te convidar, pega a sua Bíblia aí, pega um caderno para você fazer as suas anotações. Você não pode ouvir a palavra e permanecer da mesma forma. E muitas vezes a gente esquece, né? A gente às vezes está na correria, então não consegue prestar atenção. Então, se você às vezes não está assistindo esse culto junto com a gente domingo às 19 horas, está assistindo depois, quero te convidar nesse momento, para o que você estiver fazendo, né? Se acalme, se assente aí, se concentre na palavra, porque Deus certamente vai falar com você. Nós vamos começar a falar hoje a partir do capítulo 4. Então chegamos aqui ao capítulo 4. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim, Romanos 4, do 1 até o 9. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus credita justiça independente das obras. Ele diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Pegou aí? Ele está ensinando para nós, ele está mostrando, né, que a justificação pela fé é o contrário da condenação, da culpa. E aí o último versículo ele diz: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Graças a Deus pela palavra, graças a Deus pelo privilégio que nós temos de meditar livremente, de compartilhar dessa palavra. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre justificação pela fé. Na semana passada, no estudo anterior, nós começamos e introduzimos esse texto
A justificação pela fé. Introduzimos esse tema, né, que é tão importante para a nossa fé cristã, a justificação pela fé. E aqui o apóstolo Paulo ele vai colocar dois personagens bíblicos, Abraão e Davi. Esses dois personagens marcam a vida, né, ou a história bíblica pela sua atitude de fé. E eu quero destacar Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé, né? E Paulo, no final do capítulo 3, só lembrando você aqui, ele apresenta essa doutrina básica da nossa fé, né, que o homem ele é justificado pela fé. Você é considerado justo diante de Deus pela fé em Cristo, né? É graça de Deus, é favor de Deus sobre nós. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, eu quero te mostrar esses exemplos de fé. Isso tenho certeza que vai alimentar o seu coração para agir em fé da mesma forma que Abraão. Então, quando nós olhamos aqui, primeiro versículo 9, ele diz: já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Então aqui ele está dizendo, Paulo ele usa o verbo creditar, né? De dar crédito. E no contexto financeiro, essa palavra ela significa colocar algo na conta de alguém, que pode ser um salário, pode ser um presente, um bônus, né? Nos mostra essa associação que Paulo está fazendo entre o ganho e o gratuito, entre o que você merece e o que você não merece, né? Ele mostra o favor de Deus. Ele coloca aqui sobre dois trabalhadores. Ele mostra que o favor de Deus é pagar o salário para quem não trabalhou. Aquele que trabalha, o salário ele é obrigação do seu patrão. Se você trabalha, o seu patrão ele tem a obrigação de te pagar o salário. Mas se você não trabalhar e o patrão te pagar o salário mesmo assim, isso é graça, isso é favor de Deus. E nós recebemos pela fé em Jesus esse salário. Quando nós cremos em Jesus, quando temos fé em Jesus, é creditado na nossa conta esse salário. Ou seja, pela fé em Jesus, nós recebemos a justiça, nós somos considerados ou declarados inocentes. E hoje eu quero aprofundar ou estudar um pouquinho sobre a vida de Abraão. O bom de nós termos esse espaço aqui, né, esse canal, esse momento, é que nós vamos estudar a palavra. Nós não temos o objetivo de correr para terminar um assunto, ou para terminar um estudo, um livro, né? Não temos um horário para terminar a pregação. Aqui a gente pode ficar um mês inteiro estudando sobre um tema. Eu tenho certeza que vamos ser enriquecidos pela palavra de Deus. E hoje nós vamos olhar a vida de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé, né? E algo que é importante nós destacarmos, e eu vou listar alguns eventos que aconteceram na vida de Abraão, do porquê ele é considerado o pai da fé. Qual foi a atitude que Abraão teve para receber essa bênção de Deus? Primeiro, nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Gênesis 12, versículo 1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Um dia Deus aparece para Abraão e chama Abraão. Eu te pergunto, por que Deus apareceu para Abraão? Por que Deus escolheu Abraão e a sua família para abençoá-los? Será que Abraão e a sua família, eles eram fiéis a Deus? Será que eles eram homens e mulheres tementes ao Senhor? Algo que não consta aqui em Gênesis, parte da história que não consta em Gênesis, está lá em Josué capítulo 24, versículo 2 e 3, que diz assim, Josué 24, versículo 2 e 3, olha o que diz a palavra. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, quem é Terá? Pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrades e prestavam cultos a outros deuses. Essa é outra parte da história que não está em Gênesis, mas o que ela está mostrando para nós? Que a família de Abraão, os seus pais,
Abraão, né, e seu primo e toda a sua família ali adoravam, prestavam culto a outros deuses. Então o que isso ensina para mim e para você? Abraão, ele não merecia ser chamado por Deus. Ele não merecia Deus ter alcançado a sua vida, a sua família. Ele não tinha mérito em si diante de Deus. Por causa da graça de Deus, Deus escolhe Abraão e o tira da idolatria, tira daquela vida, para que ele possa viver uma vida de milagres, uma vida debaixo da proteção e da direção de Deus. Deixa eu te dizer, eu e você não merecíamos ser alcançados pelo Senhor, mas um dia Deus olhou para nós e nos resgatou do império das trevas, no lamaçal de pecado, não porque a gente tinha algum mérito, não porque nós éramos melhores do que alguém, não, porque Deus, ele é bom. A graça de Deus nos alcançou quando nós não merecíamos ser alcançados. Esse é o nosso Deus. Isso mostra o padrão de Deus Pai conosco. Foi assim que ele agiu com Abraão. Nós não temos mérito nenhum em nós diante de Deus, mas nós temos que andar pela fé. Se Deus nos escolheu, se Deus te chamou, você deve entregar a sua vida totalmente a Ele e andar debaixo das direções dEle. Então Deus chama Abraão para uma terra que ele deveria ir, mas Abraão, ele não recebe ali de Deus um script, não recebe ali uma noção de como seria essa terra, aonde seria essa terra, o que ele encontraria nessa terra. Não, Abraão, ele só tem uma palavra de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus faz isso? Para que Abraão, ele dependesse única e exclusivamente de Deus, para que Abraão não caminhasse independente. Nós não devemos caminhar de forma independente a Deus. Deus, quando Ele te chama, Ele te capacita, aquele que começa a boa obra, Ele é fiel para completar a boa obra, mas você precisa andar em dependência dEle. Você precisa entender que Deus que te chamou, Ele está no controle de todas as coisas. Agora, quando você decide sair debaixo dessa proteção de Deus, né, do guarda-chuva espiritual de Deus, da proteção de Deus, você caminha pela sua própria força. E esse primeiro evento nos mostra, né, fala para nós do chamado de Abraão, o momento que ele foi chamado, e ele exerceu fé quando ele foi chamado, porque a Bíblia diz que ele creu em Deus e ele obedeceu. O segundo evento é a promessa que ele recebe de Deus. Uma vez que ele foi chamado por Deus e ele obedeceu, Deus promete coisas a Abraão. Deus faz uma promessa com ele. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1 até o versículo 6. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, o que me dará se continuo sem filhos? E o meu herdeiro, o herdeiro que eu possuo, é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção. Ser justificado é você ser declarado justo diante de Deus. Você é justo, mas não pelas suas obras, você é justo por causa da justiça de Cristo. Quando você crê em Jesus, você recebe a justiça de Cristo. Então, na justificação, eu sou declarado justo diante de Deus.
Agora, na santificação, o que é a santificação? É esse processo que nós vivemos. Uma vez que você é alcançado por Deus, você vive um processo de santificação. Então, na santificação, nós somos transformados em justos diante de Deus, porque Deus começa a tirar essas mazelas, esses pecados, essas coisas que nos atrapalham. Mas a partir do momento que você crê em Jesus, você é declarado, você recebe um crédito na sua conta. Sem você ter trabalhado, você recebe o salário. Estão compreendendo a ilustração do apóstolo Paulo? Do creditar a justiça, é você, uma vez que aceita Jesus, você recebe esse crédito na sua conta. Você agora é declarado justo, não pelo que você fez, pelas suas obras, mas pelo que Jesus fez por você. E em Gênesis 16, é interessante que na história de Abraão, a Bíblia diz que ele seria pai de uma grande multidão. Mas assim como quando Deus tira Abraão da sua casa, manda ele ir para uma terra que ele não conhecia, da mesma forma quando Deus faz uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, ele seria pai de uma... Ele olhou para o céu, né, e Deus falou: olha, assim vai ser a sua descendência, você vai ter uma multidão de filhos. Ele não sabia como que isso ia acontecer. Da mesma forma que ele não sabia como chegar na terra, como seria a terra, é que ele não sabia como que ele iria ser pai de uma multidão. Por que ele não sabia como? Você já conhece a história. Abraão já era um senhor de idade. Abraão aqui, em Gênesis 16, ele com 86 anos, Sara vem conversar com Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, vá se deitar com a minha serva Agar, para você ter um filho com ela, para que a promessa possa se cumprir, Abraão. Vamos dar um jeitinho para que a bênção de Deus se cumpra. Por que ela fala isso? Porque naquela época os filhos, os escravos pertenciam aos seus senhores, e consequência os filhos dos escravos também pertenciam aos senhores. Então ali Agar, o filho que Agar tivesse, pertenceria a Sara. E aí Abraão ele se deita com Agar e tem um filho chamado Ismael, aos 86 anos. Só que em Gênesis 17, versículo 1, Deus volta a falar com Abraão. Preste atenção, olha o que está acontecendo. Deus chama Abraão, daquele chamado de Deus, Abraão responde. E ele começa por fé ali, pela fé, ele começa a receber, ser acreditado na conta dele, justiça, por ele ter crido em Deus. Em um determinado momento, Deus faz uma promessa de que ele seria pai de multidões. Abraão crê nessa promessa, mas no meio do caminho, ou até essa promessa se cumprir, ele não vendo o resultado, ele decide dar um jeitinho, ajudar a Deus. E você sabe, a nossa ajuda para Deus, ela é carne, é a sua carne tentando fazer algo, a sua carne tentando produzir boas obras. E aí, Gênesis 17, versículo 1, olha o que diz: quando Abraão estava com 99 anos, quantos anos? 99. Ele quando deitou com Agar tinha 86. De 86 anos que Abraão ele decide dar uma ajudinha para Deus, até 99, ou seja, 13 anos se passaram. Então Abraão estava com 99 anos de idade e o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Preste atenção, Abraão ele não cometeu nenhum crime quando ele se deitou com Agar. Abraão não cometeu nenhum crime ao gerar Ismael. Não era um crime, não era algo condenável, mas diante de Deus era carne produzindo. E deixa eu te dizer, nós como igreja precisamos ter uma realidade de edificar a obra de Deus no Espírito, edificar a obra de Deus dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo. O seu casamento, os seus relacionamentos, você precisa ter uma realidade interior com o Espírito Santo, de comunhão com Deus, dependendo de Deus, para que Deus faça a obra.
Se você fez algo contra alguém que você precisa ou quer receber o perdão, nessa hora, experimente colocar isso diante de Deus. Fala: Deus, eu errei, me ajuda, Senhor, restaura o relacionamento. Peça perdão ao Senhor, mas também coloque diante dele a ação. Se você está do outro lado da moeda, se você foi magoado, se você foi atingido, se você foi traído, e você está com essa ferida no seu coração, entrega para Deus, coloca diante de Deus e fala assim: Deus, me ajuda, Pai, resolva essa situação para mim, seja justiça, viva independência do Senhor, para de querer resolver as coisas do seu jeito, porque isso é carne. Então Abraão aqui, por ele ter agido na carne, ele vive um silêncio diante de Deus. Somente 13 anos depois, Deus volta a falar com ele e fala: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso e eu vou cumprir a promessa que eu fiz a você. E aí vem um outro evento na vida de Abraão, o sacrifício de Isaac. Depois que Deus faz essa promessa a Abraão, já com 100 anos, ele tem Isaac, o filho da promessa. E nesse momento, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, sabe o que eu vejo? Que Abraão não tinha nenhum mérito nele. Não teve nada na história de Abraão que dissesse até aqui: olha, ele mereceu a bênção de Deus. Não tem nada que ele possa se gloriar, dizendo: Deus, eu mereci, eu sou bom. Não, Deus chama Abraão sem merecer. Deus faz uma promessa sem Abraão merecer. E Deus recebe a bênção, recebe a promessa sem merecer também. Na nossa vida, muitas vezes, nós nos sentimos culpados, acusados, porque não nos sentimos dignos de receber a bênção de Deus. Eu já ouvi uma pessoa dizendo para o pastor, falou: pastor, ora por mim, porque está tudo dando certo na minha vida, a empresa está prosperando, está tudo indo bem. E o pastor perguntou: mas meu filho, por que você quer que eu ore, está tudo indo bem? Não, pastor, porque deve ter alguma coisa errada, o diabo vai querer tocar na minha vida, porque está tudo dando certo. Então nós nos sentimos acusados, culpados. Por quê? Porque nós sabemos que não merecemos. Mas a justificação pela fé é exatamente isso: você entender que pela sua fé você recebe o salário de Deus sem você merecer. Não é que você é um preguiçoso, mas é que você entende que você não consegue cumprir toda a obra, e Cristo, por ter cumprido no nosso lugar, Ele recebe o salário, e nós, em consequência, recebemos o salário também, que é a bênção de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Quando pela fé ele crê que Deus vivifica os mortos, que traz à existência coisas que não existem, Abraão estava disposto a entregar o seu filho Isaque, porque ele sabia que mesmo que Isaque morresse, Deus ressuscitaria Isaque. Sem ele nunca ter ouvido falar sobre ressurreição, ele cria que o Deus Todo-Poderoso, que o chamou, que deu a promessa, que ele cumpriria. Então, irmãos, a nossa fé não precisa ou não deve ser uma fé ignorante, uma fé estúpida, uma fé alienada. A nossa fé deve estar baseada no Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes Deus nos dá uma direção, nos dá uma palavra que parece não fazer sentido, mas é um teste para a nossa fé, um teste para saber se nós dependemos dele ou se nós decidimos caminhar independente. Abraão creu em Deus, ele creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. Irmãos, um Deus que traz à existência coisas que não existem, que gera vida em meio à morte. Abraão sabia que independente do que acontecesse, aquilo que Deus pediu, se Deus pediu, é porque Deus sabia o que estava fazendo. Decida confiar em Deus, decida confiar na palavra de Deus, decida no nome de Jesus, você nessa noite, você entregar a sua vida por completo, entregar todas as áreas da sua vida para Deus e andar pela fé. Em Romanos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, Paulo vai mostrar para nós que Abraão não foi justificado pelas suas obras.
Abraão foi justificado pela sua fé. Da mesma forma, eu e você, nós somos justificados pela fé, não pelas nossas obras, mas pelo que a nossa fé crê que Deus pode fazer por nós. Nunca confie nas suas obras para receber algo de Deus. Ah, Deus, porque eu fiz um jejum para receber tal coisa. Não, Deus, porque eu fiz a campanha para receber. Nunca confie nisso, porque isso é carne. Confie na sua fé, a fé de que Deus abençoa aqueles que não merecem. E para encerrarmos, versículo 9 de Romanos 4. E os versículos seguintes ele vai falar sobre a circuncisão. Olha o que diz: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois dele ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. O que está mostrando para nós? A circuncisão era tudo para o judeu. A circuncisão significava a salvação, a aliança, né? Era uma marca exterior da aliança que ele tinha com Deus Todo-Poderoso. Então o que está perguntando para nós? Paulo está falando, olha, Deus abençoou Abraão depois dele fazer a circuncisão? Depois dele ter uma marca exterior da aliança que ele tinha com Deus? Não, foi antes. Antes da circuncisão, Deus abençoou Abraão. Por quê? Porque Deus está muito mais preocupado com o seu interior do que com o seu exterior. Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que com aquilo que você pode mostrar, do que com o que as suas atitudes mostram. Porque muitas vezes nós conseguimos camuflar, conseguimos atuar e parecer bons crentes, bons evangélicos, bons pastores, bons líderes. Mas Deus sabe o nosso interior, e é isso que Deus quer, é o nosso interior, que o nosso coração seja transformado. E Deus abençoou Abraão antes dele ter essa marca exterior, ou seja, antes dele aparentemente merecer a bênção de Deus, porque Deus ele sonda o seu coração. Deus te alcançou não é porque você merece, mas é porque Ele viu que valia a pena resgatar você. E Ele quer transformar o seu interior, quer transformar o seu caráter, o seu ser. Ele continua dizendo, Paulo continua dizendo, assim ele recebeu a circuncisão como um sinal. Um sinal de quê? Como um selo da justiça que ele tinha pela fé. Quando ainda não fora circuncidado, portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então ele recebe o crédito, o salário da justiça pela fé. Antes dele receber a circuncisão, ele já tinha recebido esse salário. Antes dele merecer, entre aspas, ele já tinha recebido a bênção de Deus. Então para de esperar ter as coisas para ser algo, para servir a obra, para servir a Deus. Para de ficar colocando condições, empecilhos para você servir a Deus, a servir na obra. Decida dar um passo de fé, sem ver. Decida crer para que você possa ver. Decida dar um passo de fé no escuro, né? Como Pedro dá um passo de fé nas águas, debaixo da palavra de Deus, porque assim você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Decida hoje dar um passo de fé, entregar a sua vida totalmente para Jesus, para que Ele possa fazer a obra na sua vida. Você recebe a justificação pela fé, você é salvo pela fé. Eu quero nessa noite orar com vocês. Se essa palavra fez sentido para você e você deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele, você que estava afastado, frio, nessa noite decida dar um passo de fé. Não coloque nenhuma condição, simplesmente decida falar: Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero viver debaixo da Tua proteção, porque o Senhor é fiel para cumprir a Sua promessa. Se o Senhor começou a boa obra, Ele vai ser fiel para completar essa boa obra. No nome de Jesus, feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de receber a Tua palavra nessa noite. Deus, aqueles que estão com o coração abertos para receber,
que o Senhor, que o Teu Espírito toque nessa noite, Pai. Aqueles que precisam de um encontro com o Senhor, nós clamamos a Ti pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que o Senhor venha tirar toda escama dos olhos, ó Pai, toda resistência do coração que seja quebrada no nome de Jesus, e que pela fé, Pai, os nossos irmãos possam desfrutar dessa justiça, dessa paz com Deus, desse sentimento, ó Pai, de que não há nenhuma condenação sobre ele, de que não há nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade que nos afasta de Deus Pai, mas que possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento humano, de sabermos que estamos em paz com Deus, porque Cristo pagou o preço, Cristo trabalhou no nosso lugar, e hoje nós podemos receber o salário, que podemos receber a justificação, somos vistos, somos declarados diante do Senhor como inocentes, ó Pai. No nome de Jesus, que possamos viver pela fé. O justo, ele vive pela fé. Nessa noite, ó Pai, nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor. Que o Senhor conduza cada área das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Você que quer receber uma oração, ou você quer compartilhar algo conosco, ou você simplesmente quer fazer alguma pergunta, está em dúvida com algo da palavra de Deus, nós vamos deixar aqui o nosso e-mail, e eu vou deixar também o meu WhatsApp pessoal para que você possa entrar em contato conosco, entrar em contato comigo se quiser, para conversar, pedir algum pedido de oração. No nome de Jesus, você é muito bem-vindo, e a nossa oração é que Deus te abençoe muito. Você é amado por Deus, Deus te escolheu antes que você tivesse nascido, mesmo que você não se sinta merecedor, Deus, Ele já te escolheu, porque Ele é bom, Ele te ama, Ele é gracioso. Vá em paz, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça e do favor de Deus, uma semana cheia da proteção de Deus, que Deus te livre de todo mal, que Deus te faça invisível aos olhos maus. No nome de Jesus, amém.